Olá, minha gente, sejam bem-vindos à lição número 17 do livro Um Curso em Milagres. Espero que todos estejam bem. Se é a primeira vez que você está chegando por aqui, gratidão, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E eu te convido também a assistir às lições anteriores. Se você sentir no coração de fazer as práticas diárias, não deixe também de fazer as lições, as práticas desde a lição 1. Nós estamos aqui fazendo uma reprogramação de pensamento, né? Para a gente trazer a forma correta de pensamento baseado nos ensinamentos aqui do livro Um Curso em Milagres. O propósito maior deste livro é que possamos pensar a partir da consciência unicista, onde a separação ela não existe, onde eu olho para o mundo como o mundo sendo parte de mim. E eu olho para o mundo acreditando que aquele mundo que eu vejo é criado pela minha própria mente. A minha mente individual e a minha mente também dentro do coletivo. Pelo fato de que nós temos essa conexão com a consciência, ou seja, a consciência ela é uma rede controlada aí pela lei do mentalismo, a lei universal do mentalismo, que diz que o todo é mental, então tudo nasceu a partir da mente do todo, e esse todo, ele é a verdade, ele é o amor incondicional. Tudo que nasceu da mente dele é amor incondicional. Aquilo que existe neste mundo aqui que nós vivemos, que não é amor incondicional, é uma distorção da realidade criada pelas nossas mentes, consciente, humana, controlada pelo ego. Então, só para fazer uma revisão aqui, nós temos uma mente, essa mente humana, com essa personalidade ego, que nos permite sermos individuais nessa experiência. Então, eu tenho a minha individualidade, a minha mente individual para que eu crie as minhas experiências de vida. Então, eu tenho este poder de criar as minhas experiências de vida. E eu crio, né? Nós estamos criando essas experiências de vida a partir das nossas experiências do passado, que são as nossas crenças, aquilo que a gente aprendeu como verdade. Só que isso que nós aprendemos como verdade não é a verdade da criação, desse criador, da consciência inteligente, divina, Deus. Então, o que nós estamos fazendo aqui é fazer essa mudança da forma de pensamento para nos lembrarmos que nós somos um com o todo. E nós temos o poder de criar, né, com essa consciência que é projetada lá da criação de Deus. Por isso que nós criamos este mundo caótico, porque nós temos o poder de criar esse mundo caótico, uma vez que nós estamos fora da verdade da criação. Então, só existe o amor, e aonde existe aquilo que não é o amor, que não é a paz, que não é a verdade do todo, é uma distorção criada pelas nossas mentes. Um dia, acreditamos que somos separados de Deus. E a partir daí, nós nos tornamos co-criadores da nossa própria realidade. É isso, resumindo. Bom, a lição de hoje, ela diz o seguinte, a frase da lição de hoje que nós vamos praticar diz o seguinte: eu não vejo coisas neutras. E a razão pela qual eu não vejo coisas neutras é porque também não existem pensamentos neutros. Lembrando aqui que as coisas também que eu vejo que não são neutras também não são a realidade que elas representam. Então, cada coisa, se é coisa física que eu tô vendo, lembra que ela é átomos, partículas, moléculas. Ela é um corpo energético. Só que a minha visão limitada permite apenas imaginar que eu estou vendo uma matéria sólida, que na realidade não é sólida. São átomos ali vibrando numa frequência mais baixa para dar essa visão de coisa sólida. Então,
para o exercício de hoje, para a prática do exercício de hoje, você vai usar os objetos que tiver ao seu redor, que você enxergar, de olhos abertos, claro, você vai fazer a prática, e aí você vai usar a seguinte frase. Eu não vejo, por exemplo, eu não vejo uma parede neutra, porque os meus pensamentos sobre paredes não são neutros. Eu não vejo aquele quadro neutro, porque os meus pensamentos sobre aquele quadro não são neutros. Eu não vejo aquela pessoa neutra, porque os meus pensamentos sobre aquela pessoa não são neutros. E aí você vai usar para tudo que vier à sua mente. Então, nesse momento do exercício, não use o julgamento para dizer, não, eu vou fazer com esse, não vou fazer com aquele. Não, é o objeto que te chamar a atenção no momento da prática, você vai usar esta frase. E aqui nós estamos falando da lei da causa e efeito. Tudo que eu tô vendo é o efeito. Tudo que eu tô vendo, seja de coisas físicas ou de acontecimentos, é um efeito, porque a causa é sempre um pensamento. Por exemplo, quando eu vejo uma batida de um carro, a batida do carro é o efeito. A causa é aquilo que provocou a batida. Se eu me sinto num estado estressado, esse estado estressado é o efeito. A causa é aquilo que provocou o meu estado de estresse. E aí eu vou usar isso para tudo. Uma doença, por exemplo, pode ser uma doença física ou pode ser uma doença no campo emocional, uma depressão, por exemplo. A depressão ou a doença física é o efeito. A causa é aquilo que está por trás, ou seja, aquilo que resultou nessa doença. Então, o que resultou nessa depressão? É a causa. O que resultou nessa doença? É a causa. E a causa é sempre um pensamento. A depressão, por exemplo, de repente eu comecei a pensar, a criar na minha mente que eu sou uma pessoa que não valho nada, que ninguém gosta de mim, que eu sou infeliz. Entende? Eu comecei a projetar na minha mente imagens de pensamentos de mim que são negativos, que são contrários à verdade de quem eu sou. Porque quem eu sou? Filha de Deus, a consciência divina está em mim. E eu tô negando a consciência divina que está em mim, criando uma imagem de mim distorcida da verdade de quem eu sou. Tudo isso é causa. O efeito vai ser aquilo que eu vou me transformar. Então, eu vou me transformar numa pessoa depressiva. A depressão é o efeito. A causa é tudo aquilo que eu gerei na minha consciência. Independente se eu usei o outro lá fora para gerar. Sempre surge na minha mente. Então, eu tô depressiva porque o meu esposo me traiu, me bateu, me abandonou. Criei uma depressão. Eu criei na minha mente a ideia de que eu sou provavelmente uma vítima do meu marido, que o meu marido é uma pessoa ruim. Eu fui criando pensamentos. E aqueles pensamentos que tem uma energia, que tem uma vibração e que tem uma frequência, gerou na minha vida um efeito contrário à realidade de quem eu sou. Contrário à vontade de Deus. A vontade de Deus para minha vida, que trago comigo a consciência desse Deus, é que eu seja feliz, é que eu apenas viva o amor incondicional que Ele é e crie realidades na minha vida a partir do amor incondicional. Eu me separei dessa ideia. Eu passei a não acreditar nessa ideia, então eu passei a criar uma ideia totalmente contrária para a minha vida. E a minha vida se torna isso que eu estou acreditando e que eu estou criando. Então, olha só, esse ponto é importante para a gente analisar os acontecimentos da nossa vida.
Muitas vezes existem coisas que estão acontecendo na nossa vida agora que nós criamos anos atrás. Às vezes a gente, por exemplo, a gente tem rancor, né? Tem muitas pessoas que passam uma vida inteira sentindo rancor por uma pessoa. E ela sofre com esse rancor, ela às vezes tem doenças por causa desse rancor. Este rancor foi uma ideia, um pensamento que eu criei anos atrás sobre uma determinada pessoa. E isso gerou essa realidade que me acompanha até agora. Então, tudo nasce primeiro no pensamento. Então, dito tudo isso, vamos lá para a leitura de hoje, que está na página 236 do capítulo 12, que diz o seguinte: o mundo que percebes é um mundo de separação. Talvez estejas disposto a aceitar até mesmo a morte para negar o teu pai. Ainda não podes ter uma vontade contrária à sua, e é por isso que não tens controle sobre o mundo que fizeste. Não é um mundo de vontade, porque é governado pelo desejo de ser diferente de Deus. E esse desejo não é vontade. O mundo que fizestes é, portanto, totalmente caótico, governado por leis arbitrárias, sem sentido e sem qualquer significado, pois é feito de coisas que não queres, projetadas a partir da tua mente porque tens medo dela. Entretanto, este mundo está apenas na mente daquele que o fez, junto com a sua salvação real. Não acredites que ele esteja fora de ti, pois só reconhecendo onde ele está, terás controle sobre ele. Pois tu, na realidade, tens controle sobre a tua mente, já que a mente é o mecanismo da decisão. Se reconheceres que todo o ataque que percebes está na tua própria mente e em nenhum outro lugar, terás, afinal, localizado a fonte do ataque. E ali onde ele começa, tem que terminar. Pois neste mesmo lugar também está a salvação. E aqui, quando ele fala desse mundo caótico, sem sentido e sem significado, é só a gente olhar, começa a olhar primeiro de perto, né? Olha para dentro da sua casa e vê tudo que tá caótico, que não tá fazendo sentido, que não tem significado. Aí você estende para a cidade. Olha tudo que tá caótico, sem sentido, sem significado. Aí você estende para o seu país e aí você vai estendendo para o continente, para o planeta. E você vai ver que o mundo em geral, esse planeta em geral, as leis, a forma como as pessoas criaram tudo isso, não faz sentido e não tem significado quando a gente olha para a criação, para Deus. Ele não criou todas essas coisas, ele não criou todas essas leis, ele não criou o racismo, ele não criou a doença, ele não criou a fome, ele não criou as guerras, ele não criou nada disso. Tudo isso foi criado pelo homem. E o homem cria a partir dessa consciência de poder que ele tem. Então, nós temos a nossa consciência de poder, nós estamos ligados à consciência do todo. Só que essa consciência, ela funciona de que forma? Ela funciona por frequência, vibração, ondas magnéticas. É tudo isso que gera a consciência, são forças energéticas que geram a consciência. Então, nós temos este poder de criar porque nós estamos usando essa energia de poder que está em nós. Então, por isso que aqui, trabalhando a questão do pensamento, a gente cria para a nossa vida de acordo com aquilo que nós estamos gerando de pensamento e cada um desses pensamentos tem uma assinatura energética.
E é essa assinatura energética que permite que as coisas se tornem reais no mundo material, na nossa vida. Desde uma doença, como algo físico mesmo, que a gente consegue enxergar. Por exemplo, a bomba atômica, ela é um fato real, é uma realidade física. Ela nasceu na mente de uma pessoa. Agora, imagina se é a vontade de Deus criar uma bomba atômica? Acredito que não, né? Para destruir a humanidade? Acredito que não. Mas o homem, ele tem poder para criar uma bomba atômica. Então, ele, na mente divina que ele tem o poder, uma vez que ele não compreende a vontade de Deus, uma vez que ele não compreende a vontade da criação para a sua existência. Então, nós, humanos, criamos a partir dessa consciência de poder que nós temos, porém com a mentalidade egoísta do ego e não com a vontade do espírito, a vontade divina. Então, o poder, ele é dado para todo mundo. Cada um de nós temos dentro de nós esse poder de criar, porque em consciência nós estamos ligados ao todo, mas na nossa personalidade humana nós estamos completamente separados dele. A gente esquece muitas vezes de Deus. Na hora que a gente está fazendo a coisa errada, está tramando o mal para o outro, nós não estamos pensando que existe um Deus. Ou até mesmo na hora que nós estamos criando pensamentos autodestrutivos na nossa mente, nós não estamos pensando na vontade de Deus. Deus quer que eu seja uma pessoa depressiva? Claro que não. Mas ele permite isso, porque nós estamos com o poder da criação nas nossas mãos. E ele nos permitiu viver essa experiência aqui e sermos criadores da nossa realidade. E o poder de decisão, como ele diz aqui, é nosso. Então ele permite, mas não é a vontade dele. Então, uma coisa que é bem legal a gente praticar é toda vez que eu vou fazer, que eu percebo um pensamento na minha mente, eu posso me perguntar: esse pensamento é da vontade de Deus ou é da vontade do meu ego? Quando eu estou julgando alguém, eu posso me perguntar: tá, julgar aquela pessoa é da vontade de Deus ou é da vontade do meu ego? Fazer esse mal aqui para essa pessoa é da vontade de Deus ou é da vontade do meu ego? Criar a ideia de que eu não sou merecedora, pensar que eu não sou merecedora, é da vontade de Deus ou é da vontade do meu ego? Entende? Então, para tudo, começa com as coisas pequenas e vai aumentando. A fome no planeta Terra, é da vontade de Deus ou é da vontade do ser humano de pensar e criar a ideia de que existe fome? Deus criou um planeta abundante, com água, terra. Por que tem a fome? Entende? Então, são pensamentos, perguntas e questionamentos que nós podemos fazer para trazer essa consciência da irrealidade deste mundo com relação à vontade divina. Então, tudo aqui está sendo criado dia a dia pela minha mente, pela sua mente e pela mente do coletivo, fora da vontade divina, da vontade do nosso espírito. E aí a gente tem esse espírito dentro da gente, então é bater um papo com ele diariamente, sempre que a gente for tomar decisões ou que a gente está ali fazendo alguma coisa, porque a gente sabe quando a gente está fazendo coisa ruim, a gente sabe quando a gente está criando um pensamento que não vai dar certo. Se parar para pensar e analisar, sim, a gente sabe. E aí, se a gente tem essa comunicação de perguntar para o espírito ou para o próprio Deus, você vai sentir a verdade, você vai sentir a resposta. Então, fica aqui a dica
para que a gente possa analisar isso no dia de hoje e que a gente possa aplicar isso também no dia de hoje, na ideia das coisas que eu estou vendo que não são neutras, dos pensamentos que não são neutros, ou seja, nada neste mundo aqui é em vão. Então, significa que a minha responsabilidade em tudo também existe. Então, é a ideia de hoje para você praticar, meditar e se preparar para a lição de amanhã. Um grande beijo!